Olá, olá, boa noite. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme, uma alegria enorme, né? Que está, né? A gente transbordando essas emanações, essas vibrações de muita paz para todos, né? E para os nossos lares também. Que bom! Eu agradeço sempre a presença de todos vocês. E hoje nós estamos retornando às nossas lives. Pois é. Nós estamos retornando, né? Já no primeiro domingo do mês. E nós estamos hoje fazendo aniversário. Pois é, gente. É um mês de aniversário para todos nós que estamos aqui sempre com a live. E como eu já falei, e você que ajudou a construir, né, a esse canal, a todas essas vibrações que chegam nos lares, juntando-se a nós. Então, eu agradeço de coração, né, a todos vocês que estão aí e que me ajudaram, né, desse lado daí e eu daqui, né, ajudaram a chegar aí no 6º ano, gente. Graças a Deus, né? São 6 anos de live. E nós iniciamos a live em 2020 do Evangelho, naqueles momentos tão difíceis que a gente não gosta de recordar, não é mesmo? Foram momentos difíceis que a gente não poderia sair de casa, né? Foi aí que a espiritualidade nos ajudou a dizer que precisaríamos de um lenitivo, que precisaríamos de uma força maior para poder encontrar a paz em nossos lares, a paz com as pessoas com quem vivemos, não é isso? Então, gente, eu agradeço, né, essa nossa live e vamos aqui cumprimentar sempre os nossos irmãos que sempre estão chegando conosco, né? Que sempre vem conosco, né? Que está sempre aqui conosco. Vamos lá, o Kleber, boa noite, Kleber, que Deus abençoe você, né? Que está sempre conosco, um grande amigo, a Daniele também, a sua esposa, que está sempre conosco, né? Que maravilha, a Magali Nave, né? Muito obrigado sempre pela sua presença, pela sua paz, dentro do seu lar, né? Com a sua família. Também nós vamos cumprimentando aqui a Rita Wan, que está sempre conosco, né, Rita? Obrigado, Rita, de coração, né? Está sempre desde o início, né? Que maravilha, né? A Bernadette também, né? Que está sempre conosco. Bernadette, meu grande abraço, né? A Cláudia Regina, boa noite, Cláudia, que Deus abençoe você, viu? O Toninho, né? O Toninho, o primão aí, sempre conosco também, obrigado sempre. A Maria da Graça, lá de Porto Alegre, um grande carinho, que sempre está conosco, obrigado, viu Graça? Obrigado sempre pela a presença, pela força. A Maria Eugênia, minha vizinha aqui, né? A Sevila, também, né? A Márcia Costa, obrigado, a Márcia Costa, a Marilita, José Antônio, o Alberto Luiz, Beto lá de Guarulhos, obrigado pela a presença, a Eugênia, né? A Eugênia também, a Ângela, o Jaime. Então nós temos aqui, ó, bacana, todos eles chegando, a Virgínia Coronado, a Diana, né? Olha que maravilha, todos estão chegando aqui para a nossa live de aniversário, né? A Diana,
Boa noite, Diana. Que Deus abençoe também a você, viu? E o pessoal, enquanto vão chegando, né? Estão chegando. Obrigado aí. A Marilita está dizendo parabéns pelos 6 anos. Que Deus abençoe, que possa ser muito mais, né, ô Marilita? Obrigado, porque vocês que ajudaram a construir a essas nossas lives, esse nosso evangelho, né? Que bom, né? Que Deus abençoe a todos nós. E assim nós vamos chegando aqui, né? Chegando aqui, alguém está querendo entrar, não consigo, não estou conseguindo falar com a pessoa, acho que é o Irineu. Irineu, amigo nosso, está querendo entrar, acho que não está conseguindo entrar, né? E vamos lá. Ok, vamos lá. Então nós vamos seguindo aqui o nosso evangelho. Bem, gente, a Érica Giovanetti, olha, Érica, muito obrigado por você estar, a Tânia Conte, que também vibrações para você, para sua família, né? Para todos aí, que Deus abençoe vocês. Bem, eu trouxe uma lição para todos nós, uma lição que já fizemos, né, uma recordação nesse nosso aniversário de evangelho, né? E toda vez que a gente recorda uma lição, a gente tira mais outras coisas também, né? outros dados, opiniões a gente coloca mais ainda. Isso aqui é muito bom, né? E interessante. Andréia, que Deus abençoe você também. Vamos lá. Essa lição que eu trouxe é uma lição que nos dá o amparo necessário para o roteiro das nossas vidas. Né? É um roteiro para nossas vidas. Nós sabemos que, diante das nossas vidas, a gente já veio de várias reencarnações. Então, nós já estamos vindo nessa luta para a gente melhorar, nessa luta para nos transformar para pessoas melhores, para seres melhores, para espíritos melhores, não é? Isso que é importante para nós. E essa lição, ela vem de encontro a esse fator, que temos algo dentro de nós que precisamos mudar. O nosso íntimo tem que trabalhar de acordo com a nossa vida diária. É uma coisa que a gente não consegue, né, que não conseguimos fazer, mas que é interessante a gente fazer isso, esse exercício de mudança. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, da nossa irmã benfeitora, irmã Stufo, nós vamos recordar uma lição nesses 6 anos de Evangelho, e foi oportuno essa lição estar conosco, né? Então, mas para isso, nós vamos fazer o nosso preparo, antes de iniciar, tá bom? Vamos lá então? Digníssimo Pai Criador, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Pedimos também, Pai, que abençoe a todos os nossos irmãos que aqui se encontram, que estão conectados conosco, e que abençoe a família, que ajude sempre nas condições que sempre pedem. Obrigado. Que a nossa Mãe Santíssima esteja conosco nesse Evangelho, abrindo as nossas mentes, abrindo o nosso coração,
né? E assim vamos agradecendo sempre. Nosso Divino Pai e Salvador, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos colaborar e ajudar no bem. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos colaborar e ajudar no bem. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos colaborar e ajudar no bem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, que possamos assim vivenciar o nosso Evangelho dessa noite com muita paz e muito significado, para que a gente possa aprender, para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Tenhamos fé e com muita paz e muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, então, como eu estava falando, né, nós estamos aqui hoje para falar dessa lição, desse tema que já foi feito. Vamos recordar, né? Obrigado aí. Olha, o Irineu conseguiu entrar, hein? Que bom, Irineu. Obrigado, viu? O Jaime também já está junto conosco, né? Então todos estão chegando aí, olha. Que maravilha, viu? Que maravilha mesmo, né? Que bom. E nós estamos também conectados no YouTube. Para aqueles que às vezes preferem ir pelo YouTube, estamos também conectados. Bem, como eu falei, né? Esse tema é um roteiro para a nossa vida. Porque aqui, a nossa irmã, a nossa benfeitora, ela dá a doença, né? Ela mostra o que precisa ser feito, né? Desta parte. Ela dá o diagnóstico, né? E dá a cura, né? Olha que maravilha. É da mesma forma como a Joana de Ângeles, através das obras de Divaldo Pereira Franco, ela nos dá toda ela é pedagógica, né? São temas psicológicos que vai no fundo e atinge a nós. Então, leia sempre Joana de Ângeles, procura sempre estar conectados com esse mundo que é muito importante para nós, né? E assim vamos trazer então a lição da reforma íntima sem martírio, o espírito, né, pela a nossa benfeitora irmã Stufo, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, tá? O grande amigo. E nós temos na lição número 6 o grande aliado. Olha que interessante, né? E ela nos coloca aqui a realidade, chama-nos a realidade da vida que precisamos despertar, né? Então ele diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, né? Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 25, e também está no segundo evangelho Espiritismo, no capítulo 10, item 6, né? Então, Jesus, Mateus foi um dos mais que colocou, né, que estava bem próximo, e desse modo, né, conectou sempre as falas de assim Jesus. Que maravilha, né? Ele diz assim, o aliado, o grande aliado. Boa noite, Irene, que Deus abençoe você, obrigado pela sua presença, que Jesus esteja sempre convosco, viu? Tá? Estamos juntos aqui, firmes. Ele diz assim: matar o homem velho
extinguir sombras, vencer o passado, são expressões que comumente são usadas para o processo da mudança interior, não é mesmo? Quando a gente ouve assim, precisamos fazer reforma íntima, precisamos fazer isso, precisamos mudar, precisamos matar o homem velho, aquelas coisas tal, não é assim que funciona? Então a gente tem isso na nossa mente. E a benfeitora continua. Olha que interessante. Contudo, sabemos, à luz dos princípios universais, das leis naturais, que não existe morte ou extinção. Olha aí. E sim, transformação. Olha só. Transformação. O porquê? Nós, vamos lá. Jamais matamos o homem velho. Jamais matamos o homem velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo, educá-lo, né? Reeducar-nos, né? Não existe, ou seja, não eliminamos nada do que fomos um dia. Olha que profundo isto. Transformamos para melhor. Então, se você quer um mundo melhor, transforma-se. Olha só. A proposta dessa nossa irmã benfeitora. Ou seja, se você quer algo melhor, transforma-se, melhora-se. Porque você, melhorando, você vai tendo uma nova visão da sua vida. Né? Ao invés de ser contra o que fomos, precisamos aprender uma relação pacífica de aceitação sem conformismo, a fim de fazer do homem velho, né, daquela roupa velha que a gente quer jogar fora, né, um grande aliado no aperfeiçoamento. Portanto, as expressões que melhor significado apresentam para a tarefa íntima de melhoria espiritual são harmonia com a sombra e conquistar o passado, que redundam a uma das mais belas, sublimes palavras dos dicionários humanos: educação. Nossas imperfeições, segundo ela, são balizas demarcatórias do que devemos evitar, um aprendizado que pode ser aproveitado para avançarmos. A postura de ser contra o passado é um processo de negação do que fomos, do qual a astúcia do orgulho aproveita para encobrir com ilusão acerca da nossa personalidade. Maurício, mas o que é isto? Mas o que é isso? O que está acontecendo conosco? Bem, reeducar é algo que nós estamos sempre querendo fazer. Por quê? Porque se você quiser melhorar, você, vamos colocar na sua reforma de reeducação, você você vai se transformar, mas você não vai matar o que você era antes. Então você tem que ficar bem com o passado, porque o passado muitas vezes impulsionou a cada um de nós a estarmos aqui e fazer diferente. Isso que é importante. Então, as sombras da nossa vida, as situações que ocorrem conosco, cada um, lógico que cada um vive muitas vezes a sua luta interior.
Gente, não tem como você ficar bem se você não estiver bem interiormente. Porque as aparências por fora é tudo. Você pode sorrir, pode abraçar, pode falar, mas você por dentro está muitas vezes destruída. Você está por dentro muitas vezes destruído, né? Então, essa situação que ocorre conosco é a transformação. Aí eu pergunto a você, qual é a intenção que o professor Kardec nos coloca em suas obras? Muitas pessoas chegam no espiritismo, elas querem ficar, né? As pessoas, quando chegam no espiritismo, elas precisam e têm uma sede enorme de querer fazer a escola e querer fazer, não, eu quero ser médio, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu não sinto nada, eu não sei o quê. Então, as pessoas, elas se confundem. Gente, a doutrina espírita precisa ser bem lida nas obras de Allan Kardec, né? Pega lá a Gênese, pega o livro dos Espíritos, estudem. O porquê? Porque o que Kardec nos coloca é a transformação moral para todos nós. Esta é a intenção. Isto é o avanço para nós. Então, muitas vezes, você que está aí, que você frequenta uma casa espírita e acha que não está sentindo nada, mas estude. 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 Porque muitas vezes é o que é mais que é necessário para você fazer. É isso, gente. Né? Então, nós estamos aqui, aí ela coloca assim, o porquê? Porque ela fala assim, a reeducação, né? Educar, né? Conquistar a nós, que é muito importante. Eu sempre falo, não se diminui na vida com ninguém. Ame a você, procure o seu amor próprio, renova-te mais, cada dia mais. Porque quando você começa a abrir-se para uma relação com você, você vai se abrindo. Você vai entendendo mais a sua vida. Pois é, Rita. As nossas experiências, Rita, pois é, elas são vividas e nós estamos vivendo. E é um aprendizado, porque quantas coisas boas a gente já trouxe também de outras vivências. Não são só coisas ruins. Mas a renovação, ela precisa renovar, né? A transformar, ela tem que, nós precisamos exercitar isso conosco, né? Precisamos fazer isto, porque senão, quais são, né, a nossa expectativa quando nós precisamos avançar? Nós não podemos esquecer, aqui está dentro desse tema que eu vou falar, mas não podemos esquecer, você é exatamente o que você pensa, e o que você pensa, você faz. E quando a gente desencarna, é como se fosse abrir a porta e atravessar o batente assim, ó, para o outro lado. Você, já está do outro lado. Só que na parte espiritual, nós não estamos mais com a vestimenta da carne. Aonde que muitas vezes o processo da nossa vida, a gente esconde muitas coisas. E lá não. Lá você fica despido de tudo. Porque aí são os seus sentimentos. Não tem como você
deixar para amanhã, tampar o sol com a peneira, não tem jeito não. Então, nós saindo daqui, nós seremos o mesmo espírito em qualquer lugar que a gente for. Vamos continuar aqui com a nossa benfeitora, né? Então, nossas imperfeições são balizas demarcatórias, o que devemos evitar de um aprendizado que pode ser aproveitado para avançarmos, né? Estou recordando aqui essa frase. Postura de ser contra o passado é um processo de negação do que fomos, do qual a astúcia do orgulho aproveitar para encobrir com a ilusão acerca da nossa personalidade. Aí ela diz assim: o ensino do Evangelho, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto está a caminho, é um roteiro claro. Essa reconciliação depende de nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios. Olhar para o desconhecido mundo interior e vencer as camadas do orgulho e do ego. É o que mais nos atrapalha. Gente, não tem o que falar. Todos nós temos a ponta do orgulho e todos nós temos a ponta da vaidade. Né? Muitas vezes a pessoa não aceita a ajuda de ninguém. Ela está colocando uma parte do orgulho dela. Não é? Aí, de repente, uma hora vai ter que precisar. Porque nós vivemos de relacionamentos. E isso não tem como. Não tem como. Né? Então, nós estamos aqui, né? A Maria da Graça, lá de Porto Alegre, nos diz assim: Joana de Anjas diz que quando retornamos à pátria espiritual, teremos a noção de que tudo que passamos, as lutas, experiências, né? As experiências sempre foi com nós mesmos. Pois é, ô Graça, e a luta é conosco mesmo, porque a gente já veio de vivências passadas. Então, o passado não é só aqui que você reencarnou, você viveu como criança, aí a gente passou pela adolescência, juventude, aí você lembra que você sofreu uma coisa aqui, sofreu ali. Não, gente. O passado que a nossa irmã se refere também, são de lá de trás. É onde que quando a gente chegar lá no plano espiritual, aí vai ficar tudo à vista. Tudo à vista. Né? E ninguém é perfeito, quando a Marilita coloca. E é verdade. Tudo isto é um treino para nós. Né? Tudo isso é um treino para nós. Como nós vivemos ainda num mundo de expiações e provas, lógico que não há perfeição aqui. E Jesus sabe disso. Ele foi o construtor disso tudo. Né? Mas essas lições vêm para nós para que a gente possa melhorar. Né? Então, superar as defesas que criamos para esconder as sombras. E a partir de uma decidida e gradativa investigação sobre o mundo das reações pessoais, através da autoanálise, sem medo do que encontraremos. Exatamente, porque a gente tem medo de enfrentar as coisas que acontecem conosco. Nós temos medo, gente. Né? Então ela está dizendo assim, ir de cara a cara, tete a tete. Por quê? Porque só assim você vai conseguir livrar-se dessa sombra que muitas vezes se arrasta na sua vida. Às vezes o mínimo detalhe, gente, que a gente deixa para lá, mínimo detalhe, e são aqueles mínimos
detalhe que lá na frente vai fazer uma grande diferença. Então, faça o seu melhor agora. Faça o seu melhor agora para que você possa melhorar, né? Aqui a Ângela está dizendo que está baixo o som. Eu estou tentando aqui ver, deixa eu dar uma olhada. Ela está dizendo que o som está baixo, né? Eu não estou conseguindo aqui encontrar. Vamos ver se a parte aqui, né? Não estou conseguindo. Aqui está todinho o som, né? Tá todo o som aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, ela diz assim, continuando, né? O porquê que nós temos que fazer isso agora, enquanto nós estamos a caminho? Ela diz assim, fazemos isso enquanto estamos a caminho carnal, de melhorar? O porquê? Ou então, as leis imutáveis da vida espiritual levam-nos, olha só que interessante isso, hein, gente? Ao espelho da verdade, nos camarins da morte, no qual teremos que minar as imagens reais daquilo que somos. Aí você está dizendo do plano espiritual, quando nós estivermos no plano espiritual. Né? Olha que interessante isto, né? E despidos da ilusão da matéria, postergar a tarefa é desamor e invigilância. Só vou sair aqui um pouquinho para dar uma olhada nesse som que ela está dizendo aí, tá, gente? Espera só um pouquinho. Vamos aguardar aqui o som, né? Ela está dizendo que o som está baixo, né? Eu não consigo detectar aqui, porque aqui está no último volume, viu, gente? Eu estou fazendo aqui o possível, mas está no último volume aqui, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais alto. Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar, né? Então, a nossa benfeitora, ela vai em frente colocando para nós, dizendo assim: a desencarnação nos aguarda a todos na condição do mecanismo do divino que nos devolve a realidade. Gente, a desencarnação é o nosso mundo que nós vamos viver de verdade quando chegar lá. Né? Vamos chegar lá. Isto possa ajustar muito, né? Por quê? Porque quando nós chegarmos lá, é lá que vai ser a verdade, né? Nós vamos ter a verdade, toda a verdade para as nossas vidas. O que você fez da sua vida? Por que você não fez isso? Por que você deixou de fazer aquilo? Né? Então, tá certo a Marilita. A importância de vivermos a verdade é muito importante para nós. Porque você ser uma pessoa justa, você ser uma pessoa caridosa, mas ser uma pessoa justa, né? Uma pessoa que faz o bem e pratica o bem, você vai levar isto com você. E isto vai somar também. Reformar é formar novamente. Reforma íntima nada mais é que dar nova direção aos valores que já possuímos. Olha como eu falei aquela lá antes.
Nós já temos os nossos valores, a gente já conquistou muitas coisas. Não podemos nos diminuir perante a vida, né? Valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Ah, é aquela coisa. Ah, deixa para amanhã. Ah, deixa para amanhã. Por quê? Porque a preguiça, ela estraga a nossa vida. A gente precisa ter mais ação para que a gente possa viver melhor. É verdade. Temos que ter mais ação para a gente poder viver melhor. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Né? E eu sempre falei, busca o conhecimento, porque o conhecimento vai te libertar. Quanto mais você vai conhecendo, mais você se liberta essas arestas. Se a gente ficar do jeito que está, é difícil, a gente não evolui. Porque transformar dói. Sair da zona de conforto dói. Sair do seu refúgio dói. Não é? Dói. Porque você quer deixar do jeito que está. Como está, fica. Não é assim que funciona, gente. Nós estamos vivendo muitas vezes isto. Então, nós precisamos atingir essa meta, né, da conquista nossa, para a gente reformar, para transformar o nosso íntimo, porque nós temos um altar íntimo e precisamos cuidar dele. Não é só cuidar do seu corpo, não. É cuidar da sua parte íntima, porque lá no seu íntimo é onde que estão as suas lutas, que as pessoas não sabem. É onde que estão as suas dores que você não coloca para fora. As pessoas não sabem. É difícil, não é mesmo, gente? É difícil bastante. É por isso que a gente tem que se harmonizar diante da vida a nós mesmos. Praticar o auto-amor. Goste de você. Você se merece. Você merece. Não se diminua. Né? Aí, as imperfeições são para acabar, né? As imperfeições são nossos patrimônios, né? Serão transformadas, jamais exterminadas. Aprender a conviver consigo mesmo é uma forma educativa. Vocês viram lá em cima, quando a gente iniciou a lição, procurar a educação, reeducar. Por quê? Porque a forma é uma forma de você viver educativa, vai ser bem melhor a você, né? Então, aprender a conviver consigo é uma forma educativa ao seu mundo íntimo, treinando o auto-amor, aprendendo a gostar de si próprio. Olha que maravilha, essa benfeitora nos traz isso. Né? Que ajudou Allan Kardec a construir o Livro dos Espíritos. Que trabalhou junto com Allan Kardec, que o Allan Kardec teve muito auxílio dessa nossa irmã benfeitora, irmã Stufo.
Então, é uma forma educativa ao seu mundo íntimo, treinando o auto-amor, aprendendo a gostar de si próprio, para amar tudo que existe em torno dos seus passos. Aí, gente, fica assim. Fica assim. Olha que interessante. Quando Jesus diz assim, amar o teu próximo como a ti mesmo, quando a gente tiver treinando isso que a nossa irmã falou, a gente vai saber. Nós vamos saber disso. Então, gente, não dependa a sua vida, a sua felicidade na mão dos outros, que isso não existe. As nossas vidas estão em nossas mãos. Cada um precisa responder por aquilo que aqui se encontra. Então, é um convite para você fazer o seu melhor. Faça o seu melhor. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Seja uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, ser uma pessoa assim que tenha bastante fé, né? Que tenha fé, gente. Procurar a gente reativar a nossa fé, ser uma pessoa, ser justa, né? Com as pessoas. E isto vai nos ajudar bastante. Isso vai nos ajudar bastante. Porque, como a nossa irmã aqui falou, a Manirita, amor é tudo. Joana de Anjos diz, a Joana de Anjos afirma que sem amor não há possibilidade de a gente viver, gente. Não há. Então, nós temos que ativar cada vez mais a nossa melhora. Melhorar. Se você quer um mundo melhor, transforma-se. Evolua. Porque aí você vai começar a ver a sua vida diferente. Muitas vezes a gente se fecha em nossas vidas achando que a reclamação é tudo na nossa vida. Reclamamos, falamos, e não é por aí, gente. A base da nossa vida é o aprimoramento, é o amor, né? Bom, gente, que essa lição aqui possa nos abençoar. O José Antônio diz assim: transforme a sua estada nessa encarnação em sabedoria, pois quando chegar o seu tempo, a luz esclarecerá a tua, né? A tua vamos ver aqui, aqui está apagado, né? A tua vida, né? Exatamente. Produzimos muito, né? Pouco, e a Terra quando encarnado. É assim, a nossa condição ainda, o Zé Antônio, ela é dessa forma. Nós vamos errar muito, nós não somos perfeitos, né? Mas essas lições evangélicas, ela vem de encontro para que a gente possa tentar mudar, tentar fazer algo melhor para nós. Não é? Fazer algo melhor para nós. É a importância, como diz aqui a nossa irmã, é a importância de vivermos sempre em nossa verdade, né? Porque no plano maior é o que mais vai acontecer, a gente vai ficar junto com elas. Né? As nossas vidas, prima, está em nossas mãos, porém o medo do julgamento alheio, por vezes, faz com que nos moldamos a essa sociedade. Aí é que estão as coisas. Esse medo que todos nós temos em torno do que a gente vive nesta sociedade
é injusta. Por quê? Porque você tem que defender o que é bom, o que é verdade. E não ter medo do que as pessoas possam falar diante das suas situações, ou da sua tese, ou de uma coisa que você defenda. Nós precisamos disso. Precisamos de incentivo na nossa vida. Ah, eu não posso. Por que você não pode? Tenta. A sociedade é muito hipócrita. Ela nos julgam bastante. Sim, nós estamos ainda vivendo num mundo de provas e expiações. Mas cada um as suas obras. Quando você está do lado da verdade e você defende algo que é uma coisa boa, vai até o fim, luta. Luta. Né? É isto. É isto, gente. Que maravilha estamos aqui nesse aniversário de 6 anos, hein, gente? Que maravilha, né? Que bom a gente estar aqui, as pessoas conversando, as pessoas passando mensagem, interagindo, né? Que é bacana isso, né? Olha que maravilha, gente. Isso é muito bom, né? Eu acho, assim, que é importante a participação, né? Para a gente viver melhor um com o outro, né? Boas energias, né? É isso, né, gente? Bom, então, nós vamos agora passar para a prática da nossa cura, da nossa cura, da nossa luz, que possamos rogar para o nosso lar, juntamente com a espiritualidade, e que possamos fazer uma limpeza, gente. Então, nós vamos firmando os nossos pensamentos para todas as partes internas do seu lar, né? E vamos imaginando, né? E colocando a presença dos amigos espirituais que já estão presentes aí na sua casa, nesse momento, já estão presentes aí, e estão assistindo, estão participando também da nossa live, tá? Que isso é muito importante, tá? Então vamos lá, vamos fazer a nossa limpeza, ajustar as nossas emoções, né? Essa saúde, essa cura que todos nós precisamos, ajustar-se com a espiritualidade. Jesus, eu, mais uma vez, pedindo a toda a proteção divina, vamos agora participar da cura para os nossos lares. Ó Senhor Jesus, que possa nos abençoar nesse momento. Aqui estamos elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações para as vibrações sinceras, aos pedidos que sempre temos, como sabe, mas que nos rodeiam sempre com a saúde mental e física dentro dos nossos lares. O quanto é importante para nós, Pai, estarmos aliados contigo, na presença do nosso Mestre Jesus, na presença desses nossos irmãos, amigos espirituais, militantes, trabalhadores do bem. Pedimos a presença de Dr. Bezerra de Menezes. Pedimos a presença também para que nos ajude a nossa irmã Sheila Meimei, as correntes de Fabiano de Cristo,
que estão sempre conosco, para abençoar esse nosso lar. Assim vamos deixando a espiritualidade entrar dentro do nosso lar. Vamos abraçando a esses nossos irmãos queridos que sempre nos ajudam a viver no nosso dia a dia. Porque eles nos intuem, eles nos querem bem e faz o melhor por nós, para que nós possamos ter a paz, o caminho melhor. Que possamos, assim, vivenciar esse momento com as correntes médicas de Dr. Bezerra de Menezes, que estão visitando os lares. A esses nossos irmãos presentes, Senhor Jesus, aos amigos espirituais, militantes, trabalhadores do bem, abençoe o lar desses nossos irmãos e irmãs que agora estamos conectados juntos, fazendo a limpeza necessária, ajudando a todos, Senhor Jesus. Ajuste a esses nossos irmãos. Muitos estão passando por problemas difíceis, tanto da parte física e do seu emocional. É onde que nós sempre adoecemos mais pelo nosso emocional. Ajuda esses nossos irmãos a descarregarem isto, Senhor Jesus. A descarregar o mal que muitas vezes vão carregando dentro de ti. Ajude esses nossos irmãos para se aliviarem com sua luz redentora, com a sua luz transformadora. Ó Pai, que é uma luz imensa, abençoando os lares de todos. E assim vamos percorrendo todas as partes internas do seu lar. Percorra com eles as partes internas do seu lar. Todas as partes internas. Ajustando a luz, limpando as paredes, acalmando o seu coração. Acalma o seu coração. Pai, diante de ti, Senhor, pedimos essa limpeza nos lares de todos os nossos irmãos. Pensamentos ruins, pensamentos negativos, possam nesse momento ser retirados, que muitas vezes impregnam-se na parede do seu lar. Vamos ter mais harmonia, perseverança, Senhor, que possa nos dar a fé necessária para as nossas vidas. Passando pelos cômodos da casa, ajusta-se a casa na luz. Pedimos, para que possa também fluidificar a água para se transformar em remédio, Senhor. Abasteça de luz a casa desses nossos irmãos que estão sofrendo hoje, nesse momento, que passam por situações de angústia, situação de depressão, transtorno de ansiedade. Descarregue, Senhor, a esses nossos irmãos, que eles possam respirar mais aliviados para se ajustarem à sua justiça divina.
Só o amor constrói, Pai. Daqui sabemos que não vamos levar nada, 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 nada. Mas vamos levar para sempre o que somos, o que pensamos, o que transformamos em nossas vidas. Que possa abençoar as nossas vidas, Pai. Que possa nos dar o apoio, o amor necessário. Pedimos perdão, Senhor, para tirar esse peso dos nossos ombros que muitas vezes não conseguimos carregar, Senhor. Muitos dos nossos irmãos sente-se culpado por algo que já foi feito, ou por alguma coisa que não conseguiu fazer. Ah, Pai, abençoe de encontro a esses irmãos e abasteça esses nossos irmãos de luz e fortaleça, Senhor, ajudando a revigorar-se. Porque é em Ti, Pai, é em Ti que nós encontramos a força, é em Ti que nós encontramos a cura e o remédio. E assim, nós abastecendo nossa casa de luz, limpando todos os nossos locais internos, nós vamos nos ajustando nesse momento e vamos pedindo aos nossos irmãos que sempre estão conosco, que ajudam nós, estão trabalhando nesse momento também no nosso lar, que possa nos formar essa luz agora e que possamos nesse passe espiritual, nesse passe, nesse alto passe, que possa nos revigorar. Colocamos-nos a uma posição em frente aos nossos irmãos das correntes médicas de Dr. Bezerra de Menezes, que estão nos socorrendo nesse momento. E eles estão purificando, estão também tirando todas as coisas que precisam dos nossos centros de força, revigorando os nossos centros de força, reabastecendo de luz. Que possamos tomar esse passe e pedindo a cura, muitas vezes, daquilo que estamos tendo, colocando a mão no local aonde que se encontra a enfermidade, para que os nossos irmãos ali possam colocar mais força, mais energia nesses lugares. Obrigado, Pai. E assim vamos respirando essas visitas maravilhosas que muitas vezes aí no seu lar você já tem. E muitos deles querem ficar com você, mas é porque eles querem viver o melhor para você, quer ajudar você. São esses nossos irmãos espirituais que estão do lado do bem, do lado do nosso Senhor Jesus, que queira ajudá-la, queira ajudá-lo. Que bom que alguns possam permanecer entre nós e também com aqueles que estão indo embora para outros trabalhos que assim se encontram, porque a nossa relação sempre vai ser de trabalho, trabalho e trabalho. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, abastecendo o nosso lar.
e nós, em doação de amor, como eu sempre gosto de fazer, nós vamos ao encontro daqueles que fizeram parte de nossas vidas e vamos também pedindo por aqueles que necessitam, que precisam de tanta ajuda nesse momento, formando esse lindo jardim, aos bancos que possamos sentar, a espiritualidade que possa abençoar a esse nosso reencontro. Ajusta-se ao pensamento daqueles dos seus amados, daqueles que fizeram parte da vida, porque esses nossos irmãos e nossas irmãs, eles vivem, e estão sempre juntos e na presença de nós. Vamos para o nosso encontro. A espiritualidade amiga já está a postos para poder ajustar isto. Ajude o nosso irmão. Traga para esse banco aqueles que necessitam de luz. Tragam para o reencontro aqueles que fizeram parte da sua vida. Aqueles que está doente, ou até mesmo, muitas vezes, você mesma, ou você mesmo, que precisa se fortalecer dessa luz, Senhor Jesus. Abrace bastante esses nossos irmãos. As saudades. Ah, Pai, o quanto é bom a gente saber que um dia estaremos nos reencontrando, que estaremos juntos novamente. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Agradecemos, Pai, pelos reencontros que fizeram essa formação maravilhosa desse Evangelho. Essa luz que possa estar abençoando a esses nossos irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Como o Pai é misericordioso com todos nós. Obrigado, Pai. Obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim nós estaremos, né? Vamos agora partir para as nossas pessoas que estão aqui, né? Que muitas vezes alguém pede para fazer algumas vibrações e vamos seguindo, né? Para a nossa prece final, né? Que bom, fique por aí para a nossa prece final. Então, podem colocar as vibrações, as pessoas, né, no caso, os nomes que eu não consegui falar, pode deixar aí na nossa live, que depois será todo restituído, né, para as nossas vibrações lá no centro, ok? Fica tranquilo que pode deixar os nomes aí, tá? E nós colocamos aqui também a Itamar Luiz Soares Marins, né, o esposo da nossa amiga Cibele, que ela pede vibrações para o esposo dela, né? O Renato Gomes, amigo da Eugênia Martins, né? Que também pede, ela pede pela recuperação dele, né?
as vibrações, a família da nossa querida Eugênia Martins, né? Pedimos também as vibrações para o nosso o amigo Alberto Luiz Veiga Campos, né? A Bernadette Veiga, a Irene Campos, né? Todos da família aí que possam ser abençoados nessa luz, nesse amor, e essa luz que possa estar sempre com vocês, fortalecendo cada vez mais a sua fé, tá? Pedimos também a Lourdes Vicentim Pataca, a Cláudia Pataca, a Andréia, né? Essas vibrações que possam chegar nos lares, a Ângela Pires, né? Também a Virgínia Coronado, a minha irmã, que também com essas vibrações possam estar atingindo o seu lar, viu, irmã? Ao Vitinho, ao Vitor também, Coronado, né? Que possa abençoar o nosso querido Vitor, que está, né? Um grande rapaz, já grande, né? E também nós vamos pedindo as vibrações por todos vocês aqui, que eu quero hoje abençoar todos vocês, dizendo obrigado, né, por mais esses 6 anos de Evangelho no lar, né? Pedimos agora para as pessoas que sempre fizeram parte de nossas vidas e já partiram. E a família da Érica Giovanetti, vamos pedir, né, Érica, sempre pelo seu pai, o Valdomiro, vamos pedir pela sua mãe, né? A dona Evanildes, a sua mãe, né? Vamos pedindo também para o Raul Pires Filho, o Raul, né? Que faz pouco tempo que ele fez essa passagem, mas eu sei que ele está presente conosco. E eu sei que a sua presença, ele sempre gostou de ficar conosco, e eu sei que aonde ele está recebendo todo esse conforto, essa paz, né? E vamos também pedir as vibrações para o José Freitas Pataca, que é o pai, né? O esposo da Lourdes Pataca, né? Da minha tia, que eles, aonde estiver, ele possa receber essas vibrações, como a minha tia Carmen Coronado Banhos, né, que está aqui o Toninho, que um grande primo, né, muito amoroso, está sempre conosco, que possam receber essas vibrações. E eu peço à minha família, aos meus irmãos, a todos, né, fortalecendo, aos meus filhos, aos meus netos, né, que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos. Bem, gente, então eu só tenho que agradecer a todos vocês. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. A Helenir, que também entrou agora há pouco, que Deus abençoe você, né? Obrigado sempre de estar sempre presente, né? Lá de Guarulhos, a Tânia, com a família, que sempre possa estar junto conosco, né? Obrigado por tudo. E hoje nós vamos nos despedindo da forma como sempre gostaríamos que as coisas estivessem bem, né? E com essa energia boa, nós vamos falando assim: nós te rogamos, Pai, da infinita bondade e justiça, as graças de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões e companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistir, Senhor, a todos quanto apede o teu amor infinito. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te pedem, que reconhecem o despenseiro fiel e prudente, te pedem socorro. Faze-o, Senhor,
divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, a teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfa sobre todas as coisas. Ah, Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigos dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício de todos esses nossos irmãos que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, obrigado a todos os nossos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, estaremos novamente com o nosso Evangelho agora, dia 1º, então, no domingo do mês próximo. Que Deus possa estar sempre com você. Lute, transforma-se, tenta fazer o melhor por você, porque você fazendo o melhor por você, você estará se instruindo para melhorar e para ajudar o teu próximo. Deus abençoe. Beijo no coração. Obrigado a todos vocês. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.